Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus queridos irmãos, este vídeo está chocante demais. Vocês leram aí na thumbnail, vocês leram no título desse vídeo e vocês, meus irmãos, vão acompanhar o testemunho muito impactante desta jovem, meus irmãos, americana. Não se preocupe, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o vídeo está dublado, vai dar para você entender claramente o que impediu esta jovem de subir no arrebatamento, por ela já ser evangélica, cristã. E ela até questionou a Deus por que ela ficou, se ela estava fazendo tudo certinho, como a Bíblia manda, por que ela ficou para trás. Mas, meus irmãos, existe um questionamento, e ela vai falar aqui por que ela ficou para trás, qual foi, meus irmãos, o caso que a impediu de ela subir. Ela mesma vai falar. Se porventura vocês não entenderem, eu vou dar o respaldo bíblico, eu vou falar o que ela vai expressar aqui, meus irmãos, e é muito impactante. Ela chora e ela fala, meus irmãos, que nós precisamos levar a sério isso que ela vai falar aqui, porque se nós continuarmos brincando de ser crente, vamos todos ficar para trás. Então, meus irmãos, eu quero que vocês acompanhem esse vídeo até o final, porque ele está muito forte, está muito revelador. Ela vai falar aqui algo que talvez muitos de vocês estão fazendo, meus irmãos, ou seja, não estão fazendo. Conseguiram entender, meus irmãos? Mas eu quero que vocês assistam, tá ok, meus irmãos? Então, pessoal, sem mais delonga, acompanhe agora esse vídeo dessa irmã americana que está muito impactante. Este foi o segundo sonho a respeito do fim dos tempos que Deus me deu. Eu sei que Jesus virá em breve e acredito que Ele está dando sonho às pessoas como avisos. Este é um aviso para as pessoas que afirmam conhecer Jesus, que afirmam serem cristãos e crentes, mas não aceitaram verdadeiramente o seu Espírito Santo em seus corações. Quando você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você, é inegável. Vivemos e somos salvos pela fé e não pelas obras. Mas você não pode simplesmente repetir uma oração de salvação apenas uma vez na igreja. Ontem à noite eu tive um sonho com um arrebatamento. Eu estava lá fora como se eu estivesse em algum tipo de lugar público com meu marido. Não sei, acho que estávamos em um restaurante. Estávamos perto da água e acredito que já era noite. Então, de repente, ouvimos e vimos algo no céu. Lembro-me de olhar para cima, e o céu estava mais parecido com a luz do dia do que com a noite, e era Jesus. Eu sabia que era Jesus, e eu estava gritando com uma grande alegria por Jesus, e eu estava tão feliz em vê-lo. E sim, Ele está aqui, é Jesus, Jesus, Jesus. Embora eu esteja apenas gritando, eu estou tão animada, eu estou apenas deixando as pessoas saberem que é Jesus, que Ele está aqui. E sim, Ele está aqui, então eu tenho que te dizer uma coisa. O que eu estava olhando não era nada do que eu havia imaginado ou do que pensei que veria. Não era muito majestoso, não era enorme, parecia quase que um homem saindo do sol. Eu não tenho certeza se ele estava em uma carruagem. Parecia um videogame, é tão difícil descrevê-lo, só não parecia real, claro. Havia outras coisas no céu também, e eu não sei se eram animais ou anjos, o que quer que eu estava olhando, mas era como se ele estivesse vindo. Mas havia outras coisas voando no céu também. E neste momento, eu louvava Jesus, e então de repente houve isso. Como eu senti o whoosh, eu ouvi o whoosh, e o que quer que fosse, eu percebi que havia pessoas que se foram. E eu estou olhando e eu me vejo aqui, e olho e vejo meu marido. E num instante eu soube, nós perdemos, não fomos levados. E pronto, a porta estava fechada. Eu sabia.
Eu comecei a chorar instantaneamente. Eu não entendi o que havia feito de errado, porque eu amo tanto a Jesus. E assim que eles foram embora no rapto, todo mundo na Terra ficou diferente. Eles ficaram instantaneamente violentos, terríveis, e meu marido agarrou a minha mão e estava tentando nos tirar das ruas para nos defender, porque a maneira como as pessoas estavam se comportando era tão violenta, tão assustadora e tão maligna. Eu estou falando de um caos total, como nunca antes eu vi, e meu marido estava apenas tentando nos levar para algum lugar seguro. E na minha mente eu sabia que estávamos prestes a nos prepararmos para a tribulação. Eu disse a ele que teríamos que aguentar 3 anos e meio. E fiquei arrasado por termos perdido o arrebatamento, arrasado. Eu acordei no meu sonho, meio que tive que me recompor para voltar a dormir. Foi uma sensação terrível. Eu não sei se foi um aviso para mim ou para os outros, mas simplesmente sei que se você não conhece Jesus, você precisa. Todos precisamos passar um tempo com Deus e precisamos estar preparados. Eu apenas oro para que eu seja digna de ser levada junto com a minha família. Já se passaram alguns dias desde que eu gravei aquele vídeo recentemente, depois que me deparei com aquele sonho, e eu passei algum tempo com o Senhor em oração, apenas pedindo clareza e compreensão sobre o que eu estava vivenciando, porque a primeira coisa que eu fiz foi me comparar com todo mundo, com as outras pessoas que tiveram sonhos de arrebatamento. E todos os seus sonhos incluem eles subindo e experimentando o arrebatamento, sendo levados. E claro, eu fiquei com vontade de esperar um segundo e me perguntar o que eu estou fazendo de errado. Por que eu estou sendo deixada para trás? E depois de orar, falar e conversar com os meus amigos, eu percebi que não é que seja sobre mim, mas que Deus me conectou aos sentimentos daqueles que vão estar aqui. E o que eles vão sentir quando eles nos verem partir com o Senhor. Vai ser tão doloroso porque, eu quero dizer, ainda me emociona. Eu já falei sobre esse sonho tantas vezes e ainda é como se machucasse o meu espírito. Porque acredito que o que Deus me mostrou foi que há muitas pessoas que se dizem crentes, que dizem que são cristãos, mas que não vão. Eles não vão saber o que os atingiu. Assim como a Bíblia diz que as pessoas não sejam pegas como um ladrão durante a noite, certo? Não deixe isso surpreendê-lo. Há tantos avisos na Escritura sobre isso. Eu lhe dei apenas algumas que estão relacionadas às coisas que eu estava dizendo. Porque essa é a primeira coisa que eu faço em qualquer coisa que eu sinta que venha do Senhor. Eu respaldo tudo nas Escrituras e apenas sinto o que, mesmo naquele sonho, embora fosse extremamente bizarro em minha mente, sobre o que eu estava vendo e experimentando, ainda tinha muita correlação com as Escrituras. E isso, por si só, já o torna muito mais real. Assim é o que o Senhor está compartilhando conosco. Isso é o que Ele nos disse, que está acontecendo a tantas pessoas. Milhares de pessoas estão recebendo sonhos como este, e então sinto que Deus realmente quer que eu compartilhe isso. E acho que é minha esperança que há alguém lá fora que talvez precisasse disso para perceber, ok? Talvez eu não esteja ativamente buscando a Jesus, talvez eu não esteja vivendo cheio de fé, talvez eu não tenha o Espírito Santo em meu coração, talvez tudo que eu tenha feito foi repetir a oração de um pastor em uma igreja, ou talvez eu apenas afirme que conheço Jesus, mas realmente não conheço, porque eu não fiz nada por Ele.
Você não pode fazer isso, como nem eu posso fazer isso. E é isso que Deus estava dizendo. Era como se Ele nos dissesse: você tem uma voz, você pode falar, você tem esse conhecimento. Eu me abri, sabe? Tanto que Ele mostrou tantas informações para mim e eu acho que Ele não quer que eu esconda. Você sabe que eu não sou pastor, eu não sou profeta, não sou apóstolo, eu não sou nenhuma dessas coisas, mas se eu me calar, eu não posso também ser um discípulo. Pois qual é o propósito de ir à igreja e se equipar com todo este conhecimento e depois ir para casa e não fazer nada? Apenas guardar para si mesmo? Então, é onde eu estou hoje, porque eu estou compartilhando e eu estou vindo aqui, vou ser ousada e vou vestir a armadura de Deus e vou seguir em frente. E tenho certeza que eu receberei mensagens, eu tenho certeza que eu receberei comentários e tudo bem, porque Deus me equipou totalmente para lidar com isso. E é aí que eu estou sendo equipado, e é aí que eu passo o tempo com o Senhor. E é aí que entra em jogo o tempo que eu passo lendo as Escrituras, porque eu sei exatamente como responder a uma pergunta ou a uma preocupação ou a um argumento, e não é por causa de mim mesma, mas é porque Deus já escreveu todas as respostas para nós, na coisa mais verdadeira que existe, que é a Bíblia, a verdade completa. Então, eu só agradeço a Deus, eu só agradeço a Ele por me dar essa oportunidade. Eu tenho estado pedindo para Ele me usar, e então, se for assim, vou começar aqui, esperando fazer mais por Ele. Minha esperança para você, que está me ouvindo, é que você tire algo disso de uma forma ou de outra. E mesmo que seja apenas uma pessoa, então tudo valeu a pena. Valeu a pena eu compartilhar isso, porque Jesus deixaria os 99 por aquele que estava perdido. Então, eu amo vocês. Continuem olhando para cima, porque o Senhor está perto. Meus irmãos, é exatamente isso que a jovem falou, e muitos estão errando neste ponto. Meus irmãos, se eu me tornei cristão evangélico, eu tenho o dever de levar a mensagem a outras pessoas também. Muitos têm vergonha, muitos têm aí receio de pregar, de falar do amor de Jesus. Meus irmãos, nós não devemos ter receio nem vergonha, porque dentro da palavra de Deus, escuta, meus irmãos, isso aqui é sério demais. Dentro da Bíblia fala que se nós tivermos vergonha de Deus, vergonha de falar do amor de Cristo, a Bíblia fala que Jesus vai se envergonhar de nós diante do Pai. Você já imaginou, meus irmãos, o que é isso? Gente, isso aqui é terrível demais. E nós devemos, como cristãos evangélicos, que descemos as águas batismais a público, nos entregando a Cristo, devemos também levar a mensagem a outras pessoas. Porque você recebeu a mensagem também. Foi alguém que pregou para você. Foi alguém que chegou até você através de uma mensagem, uma pregação, talvez um estudo bíblico, ou talvez um vídeo no YouTube, um vídeo de alguém no Facebook, no Instagram, no Kawaii, lá no TikTok. Então, meus irmãos, tem pessoas que estão falando do amor de Jesus nas redes sociais e tem centenas de pessoas se convertendo. Então, meus irmãos, nós temos aí uma arma poderosa a nosso favor: a internet. Se você porventura tem vergonha de fazer uma pregação, falar do amor de Jesus, faz o seguinte: grava um vídeo falando da sua conversão, como foi a sua conversão, como você chegou até a Cristo, e joga na internet. Eu tenho certeza que alguém vai ver, vai assistir, o Espírito Santo vai comover o coração daquela pessoa e ela vai se entregar a Cristo através do seu testemunho. Prestar atenção, meus irmãos, como é fácil falar do amor de Jesus, testemunhar. E muitas das vezes, meus irmãos, nós ficamos na retranca. Temos vergonha de subir no púlpito e pregar a palavra de Deus. Temos vergonha de ir nas praças. Quantas pessoas eu vejo nas praças
nos metrôs, nos ônibus, pregando, falando do amor de Jesus sem vergonha nenhuma, meus irmãos, levando a palavra de Deus às pessoas. E a jovem, no testemunho, ela não fez isso. E ela foi cobrada. E ela ficou para trás, porque o que ela recebeu, ela não devolveu de volta. Conseguiram entender, meus irmãos? Eu quero ler com vocês dentro da Bíblia isso. Lá em Mateus 10, versículo 8, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Versículo 8 diz assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Prestar atenção, meus irmãos, quão forte é esse versículo. Se eu recebi de graça, então eu tenho que passar de graça. Ah, mas eu tenho receio, eu tenho vergonha, eu não consigo falar, eu não consigo estar na frente de uma câmera, de um celular. Meu irmão, minha irmã, é fácil demais, muito fácil. Fique em casa sozinho, bota o seu celular para gravar, gente, e fala, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo te usar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar através da tua boca. E você vai falar palavras maravilhosas que vai conseguir converter. Escuta, gente, isso aqui é tremendo demais. Converter as pessoas que estão lá no pecado. Gente, nós temos uma arma incrível ao nosso favor, que é a internet. Aqui no YouTube nós temos irmãos pregando, falando. Eu estou aqui diante de vocês, explanando a palavra de Deus e falando para vocês que nós precisamos pregar e falar do amor de Jesus para outras pessoas. Quer arma maior, meus irmãos, que a internet? Eu tenho certeza, meus irmãos, que muitos de vocês têm o Facebook, tem o Instagram, tem aí o TikTok, tem aí o Kawaii, tem diversas plataformas, meus irmãos, e tem alguns de vocês que eu creio que tem até o Twitter, né? Ou seja, o antigo Twitter, que agora é o X. Meus irmãos, olha a oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho. E eu e você, meus irmãos, precisamos pregar. A palavra de Deus fala que se nós não falarmos, as pedras vão começar a clamar. Deus poderia ter confiado a pregação do Evangelho aos anjos. Os anjos poderiam descer aqui, se personificar em seres humanos e começar a pregar o Evangelho. Poderia fazer isso muito bem, meus irmãos. Mas Deus preferiu confiar isso a mim e a você. Deus preferiu confiar a pregação do Evangelho a mim e a você. Ele está colocando nas nossas mãos, meus irmãos, a oportunidade de brilhar neste mundo para Ele. Gente, quer coisa maravilhosa do que você brilhar neste mundo para Jesus? Isso não tem preço, meus irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. E em cima disso, quero ler com vocês mais um texto, meus irmãos, para nós finalizar esse vídeo. Vamos ler agora em Marcos 16, versículo 15. Meus irmãos, Marcos 16, versículo 15 diz assim, preste atenção, meus irmãos. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, como é que você vai para o mundo inteiro, para os outros países, pregar o Evangelho como se você mora aqui no Brasil? Muitos não conseguem nem sair da sua cidade direito. Como é que vai pregar para o mundo inteiro? Hoje, como eu falei, nós temos a internet. O vídeo que eu faço aqui, muitos estão assistindo fora também aqui do Brasil. Se você, porventura, mora em outro país que não seja o Brasil, deixa aqui embaixo nos comentários aonde esse vídeo aqui chegou. Porque nós, meus irmãos, temos este poder em nossas mãos de fazer uma pregação, jogar no YouTube, jogar no Facebook e alguém que está muito sedento, precisando ouvir essa mensagem de salvação, meus irmãos.
Você tem a oportunidade de tirar uma alma das garras de Satanás. Você compreende o que é isso, meu irmão, minha irmã? Então tome a iniciativa. Faça. Pregue. Mostre para Deus que você é o instrumento dele. Fale para o mundo que Jesus está voltando. Fale do seu testemunho. Talvez vocês tenham aí um sonho profético, uma visão, uma revelação, algo desse tipo para relatar. Então fale, meus irmãos. Crie um canal aqui no YouTube e comece a fazer isso que eu faço aqui também, meus irmãos. Mostre o testemunho, depois fale o seu testemunho, leve a palavra, mostre o texto bíblico, fale. Meus irmãos, abre a boca, mas fale. Fale. Não seja covarde, porque a palavra de Deus fala que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Os tímidos não vão entrar no reino dos céus. Não está falando de tímido aqui, de aquele que é acanhado. Não, está falando do tímido que não está falando do amor de Cristo. Não está falando do Evangelho. Esse tipo de tímido que a Bíblia fala. Recebi de graça, então eu preciso distribuir de graça. Aqui falou, meus irmãos, ide. Você não precisa ir para outro país, nem para outro estado. Você tem o seu Facebook ao seu favor. Você tem o seu Instagram. Você tem o YouTube. Cria um canal no YouTube e divulgue a palavra de Deus, meus irmãos. Eu tenho certeza que quando o arrebatamento começar a acontecer, você vai subir. Tá? Porque você falou do amor de Jesus, você santificou a tua vida, você esteve no preparo. E quando chegar lá no céu, vai ser colocado na tua cabeça uma coroa. E nessa coroa, meus irmãos, gente, vocês não têm ideia do que vai acontecer. Nessa coroa vai ter estrelas de almas que você conquistou para o reino celeste. Tá aí, meus irmãos, algo que eu gostaria de ver na minha vida. Eu consegui chegar no céu através do arrebatamento. E chegar lá e o próprio Deus, o próprio Criador falar comigo, ó, esses são as almas que você conseguiu através da sua mensagem, daquele canal lá no YouTube. Então, meus irmãos, não sejam covardes. A irmã do testemunho, ela ficou porque era aquela irmã que ia para a igreja, sentava no banco e ia para casa. Não falava de Deus para ninguém, não falava de arrependimento de pecado para ninguém, não falava do reino celeste para ninguém. Então, meus irmãos, ela ficou porque ela guardou para si. Ela guardou, ela não distribuiu. O Deus Todo-Poderoso manda. Devemos ir. Ide. Pregai o Evangelho a todos. Essa é a ordem do Criador. Que esse seja também o seu pensamento. Eu tenho certeza, meus irmãos, que vai ser um desafio para muitas pessoas, mas é um desafio que eu gostaria de ver muitos de vocês com a mão na massa, tá? Com a mão na massa, fazendo mesmo, tá? Quando eu comecei, meus irmãos, eu comecei gaguejando aqui no YouTube. Até hoje eu gaguejo, tá? Não sei falar direito, mas estou aqui, ó, todo dia postando vídeo para vocês, falando do amor de Cristo, que Jesus está às portas, que em breve o arrebatamento vai acontecer, mas eu e você precisamos estar aptos para subir. Como? Santificando as nossas vidas e fazendo tudo o que Deus mandou. Tá ok, meus queridos? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Quero agradecer a cada um de vocês que acompanharam esse vídeo até o final. Não esqueça, meus irmãos, de deixar o seu like, seu joinha neste vídeo. Fazendo isso, você vai fazer com que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais irmãos, mais pessoas sejam alertados através do testemunho desta irmã. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal e gosta do tipo de conteúdo que está sendo abordado aqui, que são sonhos proféticos, visões proféticas, revelações proféticas, arrebatamento de espírito, você gosta desse tipo de conteúdo? Então eu peço a vocês encarecidamente que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui teremos muito conteúdo a esse respeito
para o nosso despertamento. Tá ok, meus irmãos? Dentro mais, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.